Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos abordar é exatamente essa questão. Por que é preciso interpretar a Bíblia? Ela não é a palavra de Deus? Ela não foi dada por um Deus inteligente, um Deus sábio, poderoso, que tinha como objetivo se fazer conhecido das suas criaturas? Não deveria, então, a leitura, a compreensão e a interpretação da Bíblia ser coisas naturais, fáceis? Bom, a história, na verdade, é outra, não é? A gente basta dar uma lida na história da interpretação da Bíblia, ou na própria história da igreja, e se verá que, ao longo dos séculos, determinados textos suscitaram diferentes interpretações, às vezes contraditórias, díspares, causando confusão e divisão e surgimento de denominações, de grupos, de linhas, de tendências dentro da própria igreja. Então há alguma coisa na Bíblia que não a torna assim tão evidente, ou tão simples, ou tão clara, podemos dizer, ao leitor ou marinheiro de primeira viagem. Daí a importância de nós aprendermos um pouco a respeito do que é a Bíblia e da necessidade que nós temos de interpretar. O que é que nós podemos interpretar? A palavra interpretar é a tradução de um verbo grego chamado hermeneu, que derivado do deus grego chamado Hermes. Na mitologia grega se acreditava que havia Zeus, que era o pai de todos os deuses, que morava num panteão, morava numa mansão celestial, cercado de outros deuses que eram seus filhos, e que quando Zeus queria falar, então ele mandava Hermes, o deus mensageiro, trazer a sua palavra para os moradores do mundo. E esse Hermes vinha e falava com uma sacerdotisa que havia na cidade de Delfos. E essa sacerdotisa interpretava para o povo a mensagem trazida pelo deus Hermes. Daí o verbo hermeneu, que significa interpretar ou entender a mensagem trazida pelos deuses, de onde vem a nossa palavra em português, interpretar. Então, interpretar é isso mesmo. Deus nos fala pela sua palavra, mas nós precisamos entender o que ele está dizendo. Daí a importância de nós estudarmos esse assunto e encará-lo como sendo da maior importância para nós, porque todos nós queremos entender o que é que Deus nos fala através da sua revelação. Há duas coisas na Bíblia que tornam a interpretação natural, necessária. A primeira delas é o distanciamento entre a Bíblia e nós causado pela sua natureza humana. A Bíblia é um livro humano. Ela foi escrita por pessoas como você e eu. Ela foi escrita numa determinada cultura. Ela foi escrita em línguas humanas. Ela foi escrita para responder determinadas perguntas que seres humanos fizeram. Ela foi copiada e preservada por seres humanos. Então, em muitos sentidos, a Bíblia é um livro como qualquer outro livro. E ela está distante de nós, mais do que outros livros, primeiro, pelo aspecto temporal. O primeiro livro da Bíblia talvez tenha sido escrito há 4.000 anos, e o último há 2. Então, nós estamos diante de um livro muito antigo. Então, o distanciamento temporal faz com que seja necessário que a gente, ao ler a Bíblia, se lembre que está lendo um livro que tem 2.000 anos de idade. Não é a revista Veja, que saiu sábado, ou o jornal Estado de São Paulo, que saiu hoje, mas é um livro muito antigo. Além disso, tem o distanciamento contextual. A Bíblia foi produzida em culturas e contextos que não existem mais. Ela foi produzida basicamente no Antigo Oriente, em regiões habitadas por povos e por culturas que já desapareceram e foram substituídas por outras. E todo mundo sabe que quando alguém escreve alguma coisa, ele acaba refletindo a sua situação, o seu contexto, o pensamento da época, a visão de mundo da época.
E isso está agora distante de nós, porque a cultura e o contexto em que a Bíblia foi produzida já são muito diferentes do Brasil moderno do século XXI. Além disso, em terceiro lugar, nós temos o distanciamento linguístico. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E em variações ou tipos desses idiomas que não se falam mais hoje. O hebraico moderno, o Yiddish, é diferente do hebraico bíblico. O hebraico que se fala em Israel não é necessariamente o hebraico que você encontra na Bíblia. Aramaico é uma língua praticamente morta. Dizem que tem algumas tribos perdidas lá pela Ásia que ainda lembram o que é essa língua. E o grego que se fala hoje é o grego demotike, que é diferente do grego koiné, em que a Bíblia foi escrita. Então, é um livro antigo, escrito numa cultura antiga, em línguas que são praticamente mortas e que exigem, por isso, tradução. É preciso que alguém estude essas línguas e que possa entender o seu significado e traduza para a linguagem em que nós somos nascidos, a linguagem que a nossa língua mãe. E por cima de tudo, para tornar a situação ainda mais complicada, todos os autores da Bíblia já morreram. Então veja como isso complica. Se o reverendo Sérgio, quando tivesse me convidado para estar aqui, ele tivesse dito, a aula será às 8, eu poderia pegar o telefone, ligar para ele e dizer, reverendo, 8 da manhã ou da noite? Não é isso? Mas eu não posso pegar o telefone, ligar para o apóstolo Paulo e perguntar para ele o que é que ele quis dizer a respeito do batismo pelos mortos. Não posso perguntar para Paulo o que é que ele quis dizer com isso. Então, a morte dos autores faz com que nós nos força a tentar entender o significado e o sentido que eles tinham em mente quando escreveram o que escreveram. Então, o fato da Bíblia ser um livro humano torna a interpretação necessária. É um livro humano, no sentido de que foi produzido por seres humanos que já morreram, em línguas praticamente mortas, em contextos que não mais existem e num tempo muito distante de nós. Então, para vencer a distância que nos separa da Bíblia, é que vem a ponte da interpretação. É isso a tarefa do intérprete. É exatamente lançar uma ponte sobre esse abismo temporal, cultural, linguístico que nos separa da revelação de Deus. Mas tem outra coisa. A Bíblia não é somente um livro humano, mas ela é um livro, não um livro divino, porque aí daria a ideia de que tem outros, mas ela é o livro. Ela é o livro de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, se num certo sentido a Bíblia deve ser lida como qualquer outro livro, porque ela é humana, ela também deve ser lida como nenhum outro livro, porque ela é a palavra de Deus, característica que nenhum outro livro tem. E porque ela é a palavra de Deus, o distanciamento aumenta. Porque o que você encontra na Escritura é uma distância natural entre o Criador e a criatura. O que você tem na Bíblia é o Supremo Criador, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imortal, invisível, imutável no seu ser, sabedoria, excelências, poderes e atributos, tentando falar com criaturas mortais, frágeis, passageiras, humanas, de carne, que não são oniscientes, onipotentes, nem onipresentes, que o conhecimento que tem é interpretado pelas suas próprias experiências. Então, o fato da Bíblia ser a palavra de Deus em si já estabelece mais uma distância. E o pior, em segundo lugar, é que essa distância ela é acentuada pelo fato de que nós somos não somente criaturas, mas criaturas caídas, manchadas pelo pecado. O pecado não somente nos atacou moralmente, mas ele também nos limita epistemologicamente. A nossa capacidade de entender, de ser coerentes, a nossa lógica, o nosso raciocínio, a nossa capacidade, tudo isso também foi afetado pelo pecado. E por isso, a situação então é essa. Criaturas limitadas e caídas, tentando entender a revelação de um Deus santo, justo,
poderoso, bom, eterno, invisível, imortal, e por aí vai. Então, isso também exige de nós outra coisa. Se, por um lado, o distanciamento do lado humano da Bíblia exige a interpretação, ou seja, eu vou ter que estudar, vou ter que conhecer história, vou ter que conhecer grego, hebraico e aramaico, eu vou ter que ler arqueologia, eu vou ter que entender gramática, eu vou ter que entender literatura. Então, para interpretar a Bíblia, você vai ter que ralar. Isso é exigido pelo lado humano da Bíblia. Por outro, porque ela é o livro de Deus, você vai ter que orar para que você possa entender o que é que Deus está querendo lhe dizer. E sabe qual era o lema de Calvino? Em latim, orare et labutare. Orar e labutar. Era assim que ele resumia a tarefa do intérprete. O intérprete, ele tem que orar, porque a Bíblia é um livro divino, ele tem que entrar em contato com o autor último da Bíblia e pedir orientação, e tem que labutar, ralar, não é? Uma expressão moderna, nos livros, para ele poder entender a voz de Deus através dos idiomas, do contexto, da história em que a Bíblia nos foi escrita. Então, é por isso que a interpretação é necessária. Nós não podemos exagerar o distanciamento a ponto de dizer que somente estudiosos, exegetas e especialistas em grego, hebraico e aramaico são capazes de entender a Bíblia. Não. Deus de tal maneira misericordiosamente se revelou na Escritura que qualquer pessoa no uso ordinário dos meios comuns, ela pode, lendo a Bíblia, entender a sua mensagem principal. Certamente ela ficará limitada à medida que ela vai lendo e querendo interpretar e entender toda a Escritura. Ela terá muito mais chance se ela tiver esse conhecimento contextual. Não precisa ser de um perito, mas pelo menos um conhecimento geral a respeito da história da Bíblia, das culturas hebraica, grega, da história daquela época, enfim. Coisas que vão auxiliar, sem dúvida, na interpretação da Escritura. E também, por outro lado, não vamos pensar que, porque a Bíblia é um livro divino, que basta você orar e abrir a Bíblia e você vai entender tudo. O Espírito Santo não costuma ensinar grego por revelação. Se você quer aprender a Bíblia nas línguas originais, você vai ter que comprar uma gramática, fazer um curso de grego e vai ter que ralar. Você pode ser uma pessoa muito piedosa, mas você não vai aprender grego da noite por dia orando. Então, as duas coisas são necessárias para que nós possamos interpretar a Bíblia da maneira correta. Piedade, uma vida de comunhão com Deus, santificação, buscando a vontade de Deus, e, por outro lado, esforço e dedicação para tentar entender a revelação do nosso Deus.